Muito bem, amigos. Estamos estudando os princípios básicos da ciência espírita, né? Nós já vimos lá desde o primeiro dia que o espiritismo é uma ciência, como toda ciência, ele é pautado em princípios. Só que todas as centenas de princípios que o espiritismo trabalha, que o espiritismo estuda, são baseados em cinco grandes princípios que nós já estudamos: Deus, a existência do espírito, né? A imortalidade da alma e a mediunidade na aula passada. Hoje, então, nós vamos estudar o quarto princípio, que é o princípio da pluralidade das vidas, ou como nós chamamos de reencarnação. A reencarnação, ela, fora do mundo das religiões que entendem, que estudam a reencarnação, em muitos segmentos religiosos, ela é tida como um castigo, né? Mesmo dentro de religiões que estudam a reencarnação, em algumas delas a reencarnação também é tida como é entendida como sendo uma coisa ruim. Eu não vou mencionar, sem criticar, mas só para mencionar, na religião hindu, os hinduístas, né? Eles não gostam de reencarnar, porque eles acreditam que reencarnar é sofrer. E para eles, então, é uma desgraça reencarnar. É um ponto de vista que nós consideramos equivocado, porque reencarnar não é uma desgraça, reencarnar é uma oportunidade, é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Embora ela não seja tão gostosa quando nós cometemos certos equívocos, né? E que talvez com esse entendimento que nós começamos a ter agora, a partir do estudo das leis morais, né, das leis de Deus, dos princípios, da própria reencarnação, que vai exteriorizar um outro grande princípio que o Espiritismo estuda, que é o princípio de causas e efeitos, onde vai dizer que não existe nenhum efeito que se esteja vivendo que não tenha uma causa anterior, e a reencarnação, então, é o mecanismo pelo qual as causas anteriores vão produzir efeitos novos, né? Quer dizer o quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu não colher na mesma vida, eu vou colher em outra. Tá? Então, hoje nós vamos estudar isso de uma forma assim, tranquila. Vamos colocar algumas perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou provocar vocês, né? Eu coloquei esse recorte do jornal, que é o jornal Gazeta do Povo, se não me engano, de Curitiba. Foi do dia 29 de abril de 2006, Gazeta do Povo de Curitiba. Então, olhem lá a notícia que saiu no jornal, né? Conferência médica, o título. Aos 6 anos, o mexicano Maximiliano Arellano de Lanoy concede entrevista coletiva a jornalistas depois de fazer conferência para estudantes de medicina sobre causas e consequências da osteoporose. Dono de uma rara memória, o garoto se especializa em assuntos médicos há 4 anos, desde quando começou a ler. Essa reportagem, esse é um caso de uma criança que é chamada de criança prodígio. E eu trouxe como provocação pelo seguinte: quando nós não entendemos ou não aceitamos a reencarnação, fica muito difícil nós explicarmos o que é que está acontecendo com esse menino. Comumente se diz assim, se nós formos perguntar lá para os médicos, geneticistas, né, o que faz com que uma pessoa tenha essa capacidade de aprender sobre medicina já a partir dos 2 anos de idade, quando a grande maioria da sociedade não tem a mesma capacidade, nem aos 2 anos, nem aos 4, nem aos 10, nem aos 18, né? Nem aos 20. Muito pouca gente tem condições intelectuais de fazer um curso de medicina e sair com proveito, né? É um curso muito difícil. Então, quando perguntamos para os geneticistas, eles dizem assim, olha, é uma questão de sorte, né? Na hora ali da concepção, durante a formação do feto ali, na gravidez, houve uma combinação genética que facilitou isso. É sorte. Quando perguntamos, então, e aquelas crianças que já nascem com um problema ali, né? Por exemplo, anencefalia, algum problema, alguma doença congênita, né? A gente vê crianças que já nascem com doenças. E aí pergunta-se para os geneticistas, é azar. Porque as combinações de genes ali são tão variadas, tão complicadas, que para você
ter um problema genético, tem que ter como se fosse uma loteria, teria que acertar numa loteria. Então é muito azar, é muito difícil. Então, infelizmente, quando nós não entendemos a reencarnação, algumas questões que são do nosso cotidiano, né? Uma criança prodígio não é tão comum, mas uma criança que nasce com um problema de saúde é muito comum. Nós ficamos assim, nos sentimos assim como que deserdados. Como é que isso é possível? Como é que Deus permite que tal aconteça a uma criança que, se não existe reencarnação, ela não fez nada para merecer passar por essa experiência, né? Se não existe reencarnação, o espírito foi criado no momento da concepção, ligado ao feto no momento da concepção ali, e dali era um espírito totalmente novo, ou seja, não tinha nenhum débito anterior, ou seja, não havia nenhuma razão para que ele passasse por uma experiência difícil já logo que nasce, né? Se é alguém que contrai uma doença depois de se expor a algum ambiente hostil, se expor a elementos tóxicos, enfim, abusar de drogas, o que for, aí é justificável. Mas uma criança que nasce com um problema, se nós não entendemos reencarnação, nós vamos falar assim, olha, Deus cochilou nessa. Deus não foi justo nessa. Então, vamos estudar hoje esse assunto, né? A reencarnação. Aí tem a foto dele, com 6 anos ainda, ali atrás, né? Segurando ali um certificado de participação, acredito, alguma coisa que ele ganhou nessa palestra que ele fez. E aqui uma foto dele já mais recente. Essa foto eu achei na internet, no Twitter dele. Hoje, então, ele deve estar com 19 ou 20 anos. Mas vamos começar lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vejam que aqui a pergunta, aqui Kardec perguntando para os espíritos superiores, a pergunta não tem a ver com reencarnação, tem a ver com encarnação. Vamos ver a resposta e eu vou explicar qual é a diferença, por que eu estou colocando essa pergunta aqui. Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A pergunta, se vocês forem em O Livro dos Espíritos e lerem lá a resposta, ela é mais comprida, tá? Eu fiz alguns cortes porque eu quis destacar os dois aspectos do objetivo, os dois grandes objetivos. Um é evolução, né, que é chegar à perfeição, e o segundo é participar da obra da criação. Mas vamos voltar na pergunta. Qual o objetivo da encarnação? O que Kardec estava querendo saber aqui não era porque a gente reencarna 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes. Ele queria saber o seguinte, olha, o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Deus nos cria, primeiramente, como espíritos, lá no plano espiritual. Somos filhos de Deus e o nosso lar de verdade é lá, não é aqui na Terra. Por que que Deus faz com que a gente venha para a Terra? Por que que Deus faz com que a gente precise nascer em um corpo de carne, um corpo de matéria, um corpo que é perecível, que adoece, que machuca, que envelhece, que morre? Nós não poderíamos ter essa evolução lá. Não tem nenhum professor lá que poderia ensinar para nós. Para que nós precisamos vir, nascer no mundo aqui, esquecer quem nós somos, esquecer tudo que a gente já foi, esquecer tudo que a gente viu no plano espiritual e ter uma vida aqui como é comum no nosso nível evolutivo, uma vida de sofrimentos para depois a gente voltar para lá. Essa é a grande pergunta. Então, o que os espíritos respondem? Olha, é para ajudar vocês a chegar à perfeição. Por quê? Porque o nosso grande objetivo na Terra, ninguém nasceu na Terra para ter uma vida tranquila, ninguém nasceu na Terra para gozar dos recursos da Terra somente para estar aqui como se fosse num acampamento, num spa, num local de recreação. Nosso objetivo é aprender. E o aprendizado, se vocês se recordarem, quando a gente estava frequentando ali as escolas, a faculdade, não é fácil. Todas as vezes que nós nos deparamos a um conhecimento novo, que nos obriga a pensar de uma forma diferente, a estudar mais,
a refletir mais para entender aquele assunto, nós vamos ver que é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa confortável. É claro que a gente gosta de estudar, então, por conta do gosto de estudar que muitas pessoas têm, acaba se tornando uma atividade prazerosa, mas não deixa de ser trabalhosa, não deixa de ser difícil muitas vezes. Então, quando nós encarnamos, essa dificuldade toda faz parte do processo de aprendizado. E uma outra característica importante que tem é a seguinte: no plano espiritual, há uma lei que é muito forte. Todas as leis de Deus são muito fortes. Mas no plano espiritual, essa lei ela é muito seletiva, que é a lei de afinidades. Aquela lei que diz o seguinte: os semelhantes se atraem, os que são opostos se repelem. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá no plano espiritual, à medida que as pessoas vão desencarnando aqui na Terra e vão indo lá para o plano espiritual, é comum que os espíritos se agrupem pelas afinidades. Então, se eu sou um espírito que tem alguma dificuldade ali no campo do sexo, algum desequilíbrio no campo sexual, é bem provável que ao desencarnar eu vou me agrupar com outros espíritos que têm os mesmos problemas que eu, por afinidades. Para a gente entender bem isso, vamos pensar aqui na nossa vida hoje. Nós já fazemos isso hoje. Se nós vamos numa festa, se nós vamos num local que tenha bastante gente, pode ser uma reunião familiar, uma confraternização da empresa, o que for. Lá, nós vamos cumprimentar algumas pessoas de um grupo, vamos de outro, e aí, todas as vezes que nós passarmos por um grupo ou por outro, nós vamos observar o assunto que está sendo falado nesse grupo. Então, se é um assunto que eu gosto, tem uma tendência maior de eu parar ali um tempo maior. Mas se alguém está falando de algum assunto que é desagradável para mim, por exemplo, hoje é muito comum, você chega perto de alguém e você está ouvindo ela falar de política, de coronavírus, né? Se você não gosta mais desses assuntos, você já não suporta mais, então se você não gosta do assunto que aquelas pessoas estão falando, se você não gosta daquele assunto que as pessoas estão falando, você vai ficar ali muito pouco tempo só por educação e já vai sair logo. Aí quando você encontra um grupo que está falando de coisas que você gosta, aí a tendência é você ficar ali. Né? Então no plano espiritual isso é muito mais forte, porque não é somente você estar convivendo com grupos diferentes, mas lá as pessoas vão viver agrupadas pelas afinidades. Isso quer dizer o quê? Um espírito que ainda está num estágio de sofrimento por remorso, a sua consciência, por ser um criminoso, alguma coisa assim, ele vai naturalmente, não é que Deus vai separá-lo, colocar, não, você para cá, você para lá. Não é isso. A própria pessoa naturalmente vai se achegar aos grupos que lhe são afins, pessoas que estão vivendo o mesmo que ela vive. Tá? Então, do lado de lá, é muito difícil você ter oportunidade de experiências. Por exemplo, aqui, às vezes na mesma família, você vê pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre todos os assuntos. Mas a gente é obrigado a conviver. E a gente é obrigado a se amar mesmo tendo pontos de vista diferentes. Né? Então você vai ver assim, numa família lá, o pai torce para um time e o filho torce para o outro. Na hora do jogo é uma guerra, um contra o outro. Mas no final das contas os dois se amam. Só são rivais no campo do time. Outros são rivais em assuntos políticos, outros são rivais. Nós temos divergências em vários assuntos. Isso eu estou falando dentro da família. Agora imagina fora da família. Eu sou obrigado a conviver com pessoas no local de trabalho, nas sociedades. E aí nós estamos com pessoas de todos os tipos, de todos os níveis, e estamos vivendo junto. Então eu convivo com pessoas honestas, eu convivo com pessoas desonestas. Eu convivo com pessoas boas, eu convivo com pessoas más. Eu convivo com pessoas fáceis, eu convivo com pessoas difíceis. E é nessa convivência, nesse atrito, nessa dificuldade é que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver as qualidades morais que são necessárias para que a gente chegue ao estágio de um espírito puro. Tá? Então, quando Deus nos coloca para conviver juntos aqui na Terra, ele fala assim, olha, aliás, primeiro a gente esquece quem a gente foi, o que a gente fez. Ele só nos coloca junto. Então, muitas vezes nós estamos vivendo juntos com pessoas que foram nossos grandes amigos de encarnações passadas, a gente não sabe, mas a gente percebe isso pelas afinidades,
é o tal do amor à primeira vista, ou simpatia à primeira vista, ao mesmo tempo que nós convivemos também com espíritos, com pessoas que já foram nossos inimigos em encarnações passadas, aquelas que nos despertam aquelas antipatias à primeira vista. Tá? E o que acontece? Até tem uma pergunta nesse sentido. Quando eu tenho as minhas inimizades, isso eu estou falando só de inimizades de antes, mas se eu tenho inimizades que eu crio hoje e eu não consigo resolver, muito provavelmente nós vamos nos encontrar de novo, porque a lei de Deus é a lei do amor, e Deus não vai deixar com que ninguém fique odiando um ao outro. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que nos encontrar para um amar, para perdoar um ao outro. Então, a reencarnação, ela tem, além de tudo, essa conotação de nos fazer reconciliarmos com as pessoas que são os nossos desafetos do passado, ao mesmo tempo como nós vamos melhorando a nossa ligação com aqueles que não são. Essa perfeição aí é no sentido de resolver as pendengas do passado, mas o melhor de tudo não é isso, e não é o grande objetivo. O grande objetivo é aprender. Então nós podemos fazer assim uma analogia, né? Como se fosse uma figura. Cada reencarnação é como se fosse um ano letivo numa escola que nós frequentamos. Então ninguém vai na escola para não aprender. A gente vai para aprender. Então, nós estudamos ali o primeiro bimestre, segundo bimestre, e a cada lição aprendida depois vem um teste para provar se nós estamos realmente aprendendo ou não. Né? E aí, quando chega no final do ano, o que a gente aprendeu, o que não aprendeu fica de DP, tem que recuperar depois, isso numa faculdade. Né? Você depois tem que vir fazer de novo aquela matéria. Então, a reencarnação é a mesma coisa, nós viemos aqui para aprender a sermos pessoas mais caridosas, menos egoístas, menos ciumentas, menos invejosas, menos intolerantes, menos impacientes, menos raivosas, menos orgulhosas. Então, nós temos vários problemas de ordem moral que nós temos que nos resolver. Nós temos que nos purificar, no dizer ali do próprio Evangelho, né? E à medida que nós vamos convivendo com outras pessoas que têm os mesmos problemas, nós até aprendemos a enxergar nos outros os problemas que nós temos. Hoje até a psicologia fala, né, que isso é uma projeção. É muito comum a gente enxergar no outro defeitos, e quando a gente observa muito, chama muita atenção um defeito que uma outra pessoa tem, é para a gente olhar para dentro de nós, porque provavelmente nós temos aquele mesmo problema. Né? E o que Jesus quis dizer com a parábola lá da trave, né, e do cisco, né? Hipócrita, você que enxerga um cisco no olho do teu irmão e não consegue perceber uma trave, é uma tora de madeira que está dentro do seu olho, né? Então, o chegar à perfeição aí, o grande objetivo é que a gente venha aprendendo as coisas, aprendendo. A gente vai aprender a ser mais amoroso, mais altruísta, mais caridoso, mais fiel, mais confiante, mais... Né? Tudo mais e tudo menos, né? Mais nas virtudes, menos nos vícios. E esse é o grande objetivo. Agora, quando a gente dá uma errada, né? Quando nós cometemos um erro, por exemplo, olha, eu tenho uma missão ali de vir como um chefe de família, vou ter um casamento, vou ter esposa, filhos, e aí, por exemplo, eu traio minha esposa, então eu cometi um erro. Quando eu cometo erros, quer dizer que eu falhei em algumas matérias. No quesito da fidelidade, eu falhei. Se eu falhei, eu tenho que repetir. Ou seja, se eu não conseguir recuperar ainda nessa vida, eu falhei. Eu vou ter que repassar, refazer algumas experiências. E é claro que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, além de ter que fazer de novo a lição, aí eu tenho um débito que eu adquiri, porque eu traí uma pessoa. Quando eu traio alguém, quando eu produzo o mal para alguém, eu gero um débito de reparação, ou seja, eu vou ter que reparar isso que eu fiz de errado. Então, como é que eu reparo? Se eu não conseguir reparar nessa vida, Deus vai me dar uma outra oportunidade, numa outra vida eu vou vir e vou reparar. Entende? Então, a reencarnação é aquele princípio que vai colocar Deus de volta ao trono de justiça dele. Porque se nós observarmos, se nós formos tentar entender Deus sem a reencarnação, ou seja, olha, a pessoa pecou, chegou no final da vida, vai para o inferno. Então seria aquele Deus injusto, porque muitas vezes, inclusive Kardec vai trabalhar essa questão, muitas vezes eu sou levado a cometer erros em virtude do meio em que eu estou inserido. Quem me inseriu nesse meio foi o próprio Deus. Então, se nós formos olhar apenas pelo
ponto de vista de uma única vida, muitas das coisas que eu faço de errado é em virtude de uma influência do meio, e o meio não fui eu que escolhi. Muitas vezes nós somos levados a uma situação que depois eu posso falhar. Então seria uma injustiça de Deus me condenar por algo que ele tem uma parcela da responsabilidade. Esse é um dos aspectos da reencarnação. O outro que ele está dizendo ali, que visa ainda o de pôr o espírito nós, em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação, é que Deus, além de nos permitir na reencarnação esse encontro com as almas, com outras almas, ele nos deu o papel de participar do processo de que elas reencarnem. Então nós, como pais, como mães, nós cedemos ali o material genético para que outros espíritos possam também reencarnar. Então nós fazemos uma coparticipação, nós somos co-criadores nessa obra de Deus. Então Deus nos tem ali também como parceiros, né? Olha que interessante, uma visão muito legal, né? Que Deus confia, né? Então todas as vezes que Deus permite que alguém seja um pai, um filho, um educador, é porque Deus confia que essa pessoa tem condições de exercer essa função. Eu tenho condições de educar um filho. Se eu não tenho essa condição, então eu vou errar. Se eu errei, Deus vai me dar de novo a oportunidade, porque eu tenho que treinar, né? Ninguém vai chegar a uma perfeição sem treinar. Depois, pulando na questão 166, vocês viram que eu pulei um monte ali, né? Quem tem o livro depois, quem não, eu aconselho a ler, porque tem muita coisa boa, né? Muitas perguntas muito interessantes que a gente não vai poder ler porque não temos tempo. Na 166, ele já entra então no assunto da reencarnação. Então, se nosso objetivo é aprender, ele vai falar assim, olha, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, como ela pode acabar de depurar-se? O que é depurar? Depurar é tirar as impurezas, ou seja, tirar tudo aquilo que a gente tem de ruim, né? Ainda sinto raiva, ainda sinto mágoa, ainda sinto tristeza, ainda sinto inveja, ainda sinto ciúmes. Tudo isso são impurezas que um espírito puro não pode ter. Isso é o que nos mantém no estágio de sofrimento, no estágio de dificuldades da vida. Então ele fala assim, se não deu tempo ali em 80 anos, como é que a gente vai fazer? E aí os espíritos respondem, simples, sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, reencarnando. Tem 3 perguntas aqui que têm a ver com isso, e eu gostaria de trabalhá-las aqui rapidamente, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Aí ele vai perguntar assim, na 168, é limitado o número das existências corporais, ou seja, a gente tem um número X de reencarnação, eu tenho que reencarnar 200 vezes, aí estou liberado? Ou o espírito reencarna perpetuamente, ou seja, nunca eu vou parar de reencarnar. Então, tem um número X ou eu vou reencarnar para sempre? Ele quer saber. Aí a resposta. A cada nova existência, a cada reencarnação, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Então, se a gente voltar na nossa figura lá, cada reencarnação é um ano letivo, então cada ano letivo eu estou me graduando cada vez mais, eu estou me aproximando cada vez mais da graduação. Mas depois da graduação tem a pós, a especialização lá, tem o mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-mestrado, sei lá. Eu sei que há um nível ainda muito grande, né? Então, cada nova existência é um passo que você dá. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então ele está dizendo o quê? Você vai continuar reencarnando enquanto você não conseguir se livrar das suas impurezas. Quais são? Eu falei, né? Inveja, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes, ganância, prepotência, intolerância, preconceitos, tudo isso são as nossas impurezas e nós estamos num trabalho aqui de despojar-nos dessas impurezas. Por que que eu convivo diariamente com pessoas que são tudo aquilo que eu odeio? Porque o fato de odiar indica que eu tenho essas impurezas, ou seja, eu sou preconceituoso com relação àquilo que eu odeio e eu estou tendo oportunidade. Então, quando nós encontrarmos pessoas, ou até voltando na pergunta anterior que me fizeram, né? Dos desafetos. Quando a gente reencontrar aquela pessoa que a gente fala assim, puxa, essa eu tenho certeza que é um inimigo do passado, porque não posso nem olhar para a cara dele, nunca vi, não sei, mas só de olhar para ele já me dá um trem ruim, né? Meu santo não bateu com dele, a gente fala. Então, quando eu encontrar essas pessoas,
É dessas pessoas que eu não posso fugir. É bem essas pessoas que eu tenho que procurar ir lá, encontrar coisas boas nela, tentar vencer esse sentimento ruim, porque esse sentimento ruim são as impurezas que eu tenho. Né? Como eu falei antes, o reino de Deus é um reino de amor. Jesus mesmo falou, meus discípulos vão ser reconhecidos por muitos se amarem. Não é por ficar pregando em praça pública, por muitos se amarem. Então, se nós não nos amarmos, e aqui os discípulos dele são todas as pessoas, mesmo quem não acredita nele, nós não estamos prontos ainda. Então, a gente vai ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Então, o que ele está dizendo? Olha, depende. Se você aprende rápido, você vai parar mais rápido de reencarnar. Né? E aí vai gozar da felicidade lá eterna que os espíritos puros têm. Não é uma felicidade só de ficar parado sem fazer nada. Não é isso. Isso a gente vai estudar depois, numa outra aula que nós temos sobre a escala espírita. Mas nós vamos parar de sofrer. Né? Mas aí Kardec ele lança uma outra pergunta. É invariável. Invariável quer dizer não varia, ou seja, tem um número fixo. O número das encarnações para todos os espíritos é mais ou menos a mesma pergunta com outras palavras. Os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos vivendo momentos de provas. Mas ele está dizendo o seguinte, aquele que caminha depressa, ou seja, se eu me esforço para ser menos egoísta, se eu me esforço para deixar de ser orgulhoso, se eu me esforço para não ser tão ciumento, se eu me esforço para não ser invejoso, esse esforço que eu estou empregando é o caminhar depressa. Ou seja, eu vou sofrer muito menos todas aquelas dificuldades que normalmente sofre quem tem o orgulho, a vaidade, os ciúmes. Por quê? Como é que Deus faz para quebrar o orgulho de alguém? Se a pessoa não consegue quebrar por si só, Deus faz com que Deus dá a oportunidade dela nascer numa experiência social bem inferior, que é para ele começar a quebrar o seu orgulho. Né? Então, quando a gente fala assim de orgulho, a gente costuma pensar assim, a pessoa rica é orgulhosa, as pessoas pobres são humildes. Não, nós temos pessoas que passam dificuldades financeiras que são muito mais orgulhosas que muita gente que tem grande quantidade de posses. Porque o orgulho é uma questão do espírito, não é uma questão da matéria. Né? Então, o que ele está dizendo? Quanto mais a gente se esforça para vencer as nossas fraquezas, menos sofrimento a gente vai ter depois. Né? Há muitas provas se forra. Todavia, diz ele, continuando, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ele está querendo dizer o que aqui? Se a gente fala assim, como eu faço para saber se eu já reencarnei uma vez? Ele está falando assim, olha, não seja tão inocente assim. Não tem ninguém aqui na Terra que já reencarnou menos que 1.000, 2.000, 100.000 vezes, não sei quanto. Mas nenhum de nós tem pouquinhas reencarnações. Nenhum de nós tem menos que 1.000 reencarnações aqui. Porque para nós chegarmos no nível evolutivo que nós estamos hoje, de nós amarmos, de nós relevarmos alguns problemas, de nós tentarmos ajudar as pessoas, mesmo quando as pessoas nos prejudicam, isso é muito treino, muito treino, muito treino. Aí a última pergunta desse assunto que eu queria ver é quando ele vai perguntar, então, na questão 170. O que fica sendo o espírito depois, então, da sua última encarnação ou da sua última reencarnação? Aqui tanto faz o termo. Um espírito bem-aventurado. O espírito bem-aventurado é um espírito feliz. Essa felicidade do espírito puro, e depois ele vai falar, um espírito puro, é aquela felicidade inabalável. Para a gente ter uma ideia, assim, ó, uma ideia bem longe do que seja isso, vamos fazer uma viagem para dentro de nós. Vamos tentar lembrar um dia na nossa vida que a gente foi o mais feliz possível. Por exemplo, foi o dia que eu me casei. Não, foi o dia que eu tive meu primeiro filho. Foi o dia que eu, que eu terminei minha faculdade. Não sei. Cada um de nós tem um dia que a gente fala assim, nossa, esse foi o dia da minha vida que eu fui mais feliz. Um espírito puro, ele tem esse dia, tudo que a gente sentiu esse dia, multiplicado por milhões de vezes mais, só que é o tempo todo. A gente não consegue pensar o que seja isso, a felicidade perfeita.
né? Jesus mesmo disse, a felicidade não é deste mundo, felicidade perfeita. Mas nós podemos colher na terra momentos de felicidade, momentos de compensação, momentos em que nós somos, temos ali uma satisfação, né? Agora, um espírito puro, que já se depurou, já tirou todas essas mazelas da alma, todos esses vícios, que já não tem mais raiva de ninguém, não sente ciúmes, inveja, não é orgulhoso, não se acha melhor que ninguém, mesmo sendo melhor, não se acha, né? Um espírito assim, esse já não sofre nada mais. Não consegue ficar triste, porque ele tem o conhecimento do programa evolutivo do mundo, né, da lei do progresso. Ele sabe que, por mais que alguém esteja hoje fazendo coisas erradas, por mais que alguém esteja sofrendo, embora isso desperte compaixão nele, não desperta tristeza, porque ele sabe que é uma situação que essa pessoa vai sair tão rápido quanto ela se esforça para vencer as suas paixões. Então, é uma felicidade que nós não temos como descrever. O bom disso tudo é que quando a gente faz esse estudo, a gente passa a entender que entre o espírito que não tem felicidade nenhuma, que é o sofredor contumaz, que geralmente são os espíritos maus, aqueles que fazem o mal porque gostam de prejudicar os outros. Esses não têm felicidade. E o espírito puro que tem a felicidade no mais alto grau, há uma infinidade de degraus aí. Então todo o esforço, como ele disse ali antes, todo o esforço que a gente faz para vencer as nossas más inclinações, que Jesus lá chamou de nossas tentações, né? Quem lembra lá da oração do Pai Nosso? Não nos deixeis cair nas tentações. Quando ele diz isso, a gente já, por conta da nossa formação religiosa, a gente já imagina que é um diabo que fica cutucando a gente ali. Vai lá, trai a esposa, vai lá, rouba, vai lá, mata, vai lá. Não é isso. As nossas tentações é tudo aquilo que eu tenho de impureza ainda e que eu reiteradamente vou repetindo. Então, todo o esforço que eu faço para vencer isso, eu já vou colhendo ali a felicidade relativa. A reencarnação para nós, então, é um treino. É como se fosse cada reencarnação nossa, nós vamos sendo como que praticando as virtudes, né? Então, por exemplo, na prática do bem, a gente sabe que fazer o bem não é fácil, mas nós temos que praticar. Então, quando alguém fala assim, olha, qual é a característica maior da virtude? Quando alguém faz um bem e esse bem realmente foi um bem que fez uma significação para a pessoa que fez. Os espíritos dizem o quê? O bem, a virtude, ela é caracterizada por não haver na ação interesses pessoais. Ou seja, eu faço o bem sem esperar nada de volta. E esse é a virtude no mais alto grau. Então as pessoas falam assim, mas então se eu tiver, por exemplo, que eu vejo que tem alguém ali que está passando fome, mas se eu der a comida para ela porque eu quero bater uma selfie lá e sair no Facebook, então eu não devo dar? Dê. Mesmo que você vai bater a selfie. Melhor que você não batesse, né? Não ficasse expondo o bem que você fez. Mas ninguém vai conseguir sair do 0 para o 100 de um pulo. Então a gente tem que praticar. Então, no início, a gente vai fazer o bem nem que seja cheio de interesse. Faça o bem mesmo com interesse. Porque você está praticando. Mas tendo o entendimento de que o bem verdadeiro é aquele que eu faço sem o interesse. Então, a cada prática minha, eu vou treinando, eu vou criando o hábito de fazer a coisa certa, de fazer o bem, e aí eu vou me desapegando depois das impurezas, que é o que? A vaidade, né? Quando eu bato uma foto lá, faço bem para alguém, distribuir lá 10 cestas básicas, vamos bater uma foto, pôr na internet para todo mundo ver. Então, aí tem o bem e tem a vaidade de querer se mostrar, né? É o tal deu com a mão direita e a mão esquerda ficou junto ali, né? Jesus fala lá, quando você der com a mão direita, esconde para que a mão esquerda não veja. Ou seja, só dá, não queira a recompensa. Mas até a gente não conseguir fazer isso, vamos praticar. Mesmo que seja tirando selfie, mesmo que seja postando para todo mundo ver. Mesmo que a mão esquerda esteja junto. Não tem problema. É um treino. É que nem quando a gente vai na escola, né? Vamos lembrar lá quando a gente entrou lá no Beabá, lá na alfabetização. A gente não sabia fazer o A. Então a gente fazia aquele monte de garrancho. Muitas vezes a professora vinha na nossa mão lá no caderno de caligrafia e ajudava a gente a ficar dentro das linhas. Olha, é assim. E a gente praticava, saía tudo errado, saía feio. Mas foi indo com a prática, com os erros, a gente chegou a um momento que a nossa letra ficou boa, né? Alguns mais, outros menos, mas a nossa letra é legível. Então,
foi todo um processo. Você não pode esquecer que você passou pela alfabetização. Você não pode esquecer que um dia a professora pegou na sua mão. Porque se você falasse assim, não vou fazer mais porque a minha letra está sendo feia, a sua letra nunca ficaria bonita. Então, se nós não fazermos o bem, mesmo com interesse, nós nunca vamos aprender a fazer o bem desinteressado. Faz parte de um treino, né? É uma criação de um hábito. Então, gente, o que ele está dizendo? Olha, depois que você se tornar um espírito puro, acabou, não precisa reencarnar mais. Você vai reencarnar só se for numa missão, que é o caso aqui de Jesus, né? O único espírito puro que passou pela Terra, que reencarnou na Terra, foi Jesus. Jesus não evoluiu na Terra, a gente tem notícias de que ele foi um espírito que ele é muito mais velho que nós, por isso hoje ele é um espírito puro e nós não somos. Né? Quando Deus cria os espíritos, ele cria todos simples e ignorantes, mas o caso é que Deus não criou todo mundo ao mesmo tempo. Deus sempre existiu, então Deus sempre criou. Então a gente tem espíritos que Deus está criando hoje. O espírito está ainda lá, vai reencarnar a primeira vez dele lá num mundo bem primitivo, vai ter que correr de dinossauro, tigre, dente de sabre, vai ter que catar onça para comer, né, jacaré, essas coisas. E tem espíritos que já foram criados há bilhões, trilhões de anos atrás. Então nós temos espíritos que são irmãos mais velhos, que estão muito mais adiantados de outros que estão sendo criados hoje, que são os bebezinhos. Nós estamos mais ou menos aí entrando na nossa adolescência. Erramos muito ainda. Tá? Então, quando a gente deixar de ser um espírito imperfeito, quando nós vencemos todas as nossas impurezas, a gente precisa reencarnar mais. E a reencarnação ela vai ser tanto mais dolorida quanto mais eu errar. Como disse lá atrás, aquele que se esforça para vencer as más inclinações, erra menos, sofre menos. Quem deixa ao Deus dará, quem leva a vida do jeito que a vida me levar, esse erra mais, esse sofre mais. Então, reencarnação é para sofrer? Não é. O objetivo da reencarnação é fazer com que a gente seja perfeito. Quem mandou que a gente fosse perfeito? Onde tem isso na Bíblia? Jesus. Né? Jesus disse lá no evangelho dele, se não me engano, no evangelho de Lucas ou de Mateus, está escrito lá, sejais, pois, todos vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que aquele menininho lá, ele lembrou da reencarnação? Por que ele já com 6 anos, ele já está dando aula de medicina? Provavelmente, ele não é médico. Isso não veio de graça. É alguém que, como no filme lá, nos 2 filmes que eu indiquei, de alguma forma ele conseguiu acessar essa memória dele. Porque a gente vai ver mais para frente, hoje não vai dar tempo, mas se vocês pegarem para ler lá, até o final do capítulo, desse capítulo, né, da reencarnação, vocês vão ver que tem uma pergunta que Allan Kardec faz isso. Né? A gente, de uma encarnação para outra, a gente esquece tudo? Fala, não, a gente não esquece, a gente traz isso como uma ideia inata. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade para aprender alguma coisa, é porque ela já tinha um entendimento daquilo. Ela já tinha. Você pega, por exemplo, pessoas assim que têm muita facilidade para aprender um idioma estrangeiro, um outro idioma. Né? Às vezes a pessoa pega ali só de assistir alguns filmes, algumas séries, ela já aprendeu. E outras pessoas fazem curso vários anos e não conseguem. Por quê? Talvez aquela que aprendeu rápida, não é porque ela é mais inteligente, é porque ela já morou lá naquele país, ou num outro país que falava o mesmo idioma, ou em outra encarnação, mesmo estando num outro país, ela já tem aprendido, ou já tenha começado a aprender aquele idioma. Então ela já tendo a matriz do idioma dentro de si, o espírito imortal que ela é muito mais fácil aprender. Então quando nós vemos pessoas assim que têm as tendências, olha, essa pessoa ela é muito boa com costura, outra é muito bom, né, com, sei lá, qualquer assunto. Né? A gente vê que tem pessoas que leva o jeito, a gente fala, né? Olha, tem o jeito de fazer, aprende rápido. É porque a gente já teve um passado. Então esse menininho ali com 6 anos, na realidade o que ele fez foi simplesmente acessar uma memória que era dele. De alguma forma ele conseguiu acessar, com 2 anos já aprendeu a ler, isso é uma coisa muito difícil, ou seja, e eu penso assim, se fosse eu, talvez ia pegar gibi para ler, porque eu com 6, 7 anos eu já adorava gibi, aprendi a ler com 7, na alfabetização, mas eu acredito que se eu tivesse aprendido a ler com 2 anos, não ia ser livro de medicina que eu ia pegar. E mesmo que eu pegasse, não ia aprender. Então eu acredito que, nesse caso aí, não tem nada de sensacional. É simplesmente alguém que, de alguma forma, acessou a memória que era dele, o patrimônio dele. Então Deus não presenteou ele com a capacidade de ler com 2 anos, ou com a capacidade de aprender medicina muito, muito cedo. Ele já tinha isso. Na realidade, quando ele pegou os livros lá, ele só estava relembrando. Por que ele lembrou, eu não lembro? Bom, aí a gente não sabe.
pode fazer parte de uma missão específica dele. Né? Hoje mesmo a gente está precisando, se as pessoas do mundo, se todo mundo na Terra hoje entendesse o que é a reencarnação, e que a reencarnação ela gera para todos nós um depois, ou seja, tudo que eu faço agora ele vai retornar para mim. Se eu faço mal, retorna o mal. Se eu faço o bem, retorna o bem. Vocês acham que tinha alguém na Terra cometendo crimes, fazendo maldade? Então a reencarnação, ela seria, hoje, ela seria a solução de todos os problemas que nós temos no mundo. Problemas sociais, problemas de saúde, problemas de segurança, tudo. Então talvez a missão dele foi fazer assim, olha gente, existe reencarnação. Estudem a respeito, porque eu sou uma prova viva da reencarnação. Porque se não existir reencarnação, Deus é um desequilibrado, um injusto. Porque Deus deu para ele um presente que não deu para mim nem para o meu filho. Eu queria ter a mesma coisa. Vocês entendem isso? Ou existe reencarnação, ou Deus está numa situação difícil. Não vai dar para acreditar mais em Deus. Então, quando a gente pega assim, pessoas muito inteligentes que não conseguem acreditar em Deus, é porque a pessoa ainda não teve o entendimento de Deus desse ponto de vista mais elevado. Ainda pensa naquele Deus lá que se você não raspar a perna, ele vai te mandar para o inferno. Se você não pagar o dízimo, ele vai te mandar para o inferno. Essa é uma visão acanhada que nós temos de Deus. Não é que Deus é isso. É uma visão que nós temos equivocada de Deus, ou incompleta de Deus. Vou continuar aqui, tá? Se vocês não perguntam, eu vou passando aqui. Em que se funda o dogma ou esse entendimento da reencarnação? Na justiça de Deus. Ou seja, se não houver reencarnação, Deus não é justo. Então, se eu cometo erros, Deus me dá a oportunidade de reparar. Se eu não cometo erros, eu avanço rápido, eu aprendo rápido, eu sofro menos. E na revelação, pois incessantemente repetimos, eles dizendo, o bom pai, e aqui está retratando Deus, deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Como assim? Imagina uma criança que nasce lá, filha de uma família desequilibrada, um pai e a mãe que são desonestos, e moram num ambiente onde todo mundo é desonesto, onde tem uma quantidade muito grande de pessoas desonestas, onde o normal que se respira naquele ambiente é cometer crimes. Essa criança, provavelmente, ela vai também entrar no mundo dos crimes, de cometer crimes. E aí, no final das contas, ele morre e aí Deus fala assim, agora vai para o inferno. Mas não dependeu dele, não foi ele que escolheu, se não existir reencarnação, reencarnar naquela família. Foi Deus que colocou lá. Por que é culpa dele? Ele teve a mesma chance de uma criança que nasceu num lar estruturado, com os pais honestos, pais caridosos, pais que têm uma condição social, uma condição financeira boa. Duas crianças nesses dois cenários têm as mesmas condições de vida? Têm a mesma chance de se tornarem pessoas de bem? Claro que não. Então, se é o que ele está dizendo, a tua razão não te diz que seria injusto Deus privar para sempre da felicidade eterna aquele que foi mal porque ele estava num ambiente que propiciou que ele se tornasse uma pessoa má? Ou que ele foi educado para ser uma pessoa má? Todos os espíritos, diz lá, tendem para a perfeição. Todos nós vamos ser perfeitos um dia. Mesmo o mal. E Deus lhes faculta os meios de alcançar essa perfeição, proporcionando-lhe as provações da vida corporal, as experiências, né, da vida corporal. Sua justiça, porém, a justiça de Deus, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ou seja, as reencarnações são para que a gente aprenda, mas se eu deixei alguma coisa para trás, eu vou ter que fazer na próxima. Né? Deus concede realizar numa nova existência o que não pôde fazer ainda ou não pôde concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade seria com justiça, com imparcialidade, nem de acordo com a sua bondade, se ele condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos, né, decorrentes do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Ou seja, Deus seria muito mal se mandasse a gente para o inferno. Então é por isso que nós não acreditamos em inferno, nesse inferno como um lago de enxofre, de fogo, que a gente vai entrar e não vai sair nunca mais. Porque isso fere a justiça de Deus, fere a bondade de Deus, fere o amor de Deus, fere a sabedoria, ou seja, fere todos os atributos de Deus.
Para existir um inferno, um lugar que a gente vai e não sai mais, Deus teria que ser o capeta desse lugar, porque Deus não poderia ser bom. Vocês entendem que eu não estou dizendo que Deus é isso, mas não daria para nós entendermos um Deus de amor que tenha um lugar desse que ele manda os filhos para lá. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, ou seja, depois que eu morro, ou vou para o inferno, ou vou para o céu, não tem chance, né? Se eu for para o inferno, não tem chance de sair, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Até mesmo porque se a gente olhar para esse menininho ali, né, de 6 anos, que é médico, que está dando aula para os formandos de medicina, e ele teve uma chance muito maior do que aquele um que não teve oportunidade nem de ir para a escola, né? Olha só, que Deus imparcial. Como é que Deus pode julgar os dois no mesmo pé de igualdade, né? Não faz sentido. A doutrina da reencarnação continua ali os comentários de Kardec. Isto é, aquela que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas é a única que corresponde à ideia que nós chamamos da justiça de Deus, mas uma justiça perfeita. Porque a justiça de Deus não é justo no sentido de castigar, é justo no sentido de ser equinânime, né? De dar as mesmas oportunidades para todo mundo. Mesmo que hoje nós estejamos com coisas diferentes, mas é porque as nossas necessidades são outras. Mas as oportunidades são sempre as mesmas, em momentos diferentes. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, porque nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não a indica e os espíritos a ensinam. Depois, se vocês quiserem mandar perguntas lá no grupo, vocês podem. Tá? Se no decorrer da semana ali vocês assistirem o filme, lembrar de alguma coisa, ou ler o livro, eu aconselho todos a ler o livro, esse capítulo inteiro, e surgir dúvidas, pode mandar as perguntas para mim, tá, gente? Vocês, olha, eu fico feliz todas as vezes que alguém manda uma pergunta para mim, tá? Não precisam ter medo de estar me incomodando, pelo contrário. Às vezes eu vou receber a pergunta e eu vou demorar algumas horas para responder, porque eu dependo de ter um momento de pausa. Mas a gente sempre responde. Pode um homem, nas suas novas existências, numa outra reencarnação, descer mais baixo do que esteja nessa atual? Com relação à posição social? Sim. Então, eu estou bem equilibrado financeiramente. Ótimo. Na encarnação que vem você pode passar fome. Na relação social, com relação à posição social, sim, pode descer. Como espírito, não. O que ele quis dizer com isso? Lembram lá, tudo que me mantém num nível de inferioridade são as minhas impurezas, são tudo aquilo que eu tenho de defeito, de vícios, né? As minhas paixões desequilibradas. É orgulho, vaidade, eu já falei muitas vezes isso. Então, se eu já estou trabalhando no sentido assim, olha, eu já estou me esforçando muito em não mentir, e ainda às vezes minto sem querer, quando eu minto, bato a mão na cabeça e falo, puxa, não acredito que eu menti de novo. Eu estou tentando não mentir. E nesse mesmo momento eu já vou lá e falar, olha, eu te falei tal coisa, você me desculpe, mas eu me equivoquei, eu troquei as palavras, ou eu menti, e a verdade, na realidade, o que eu quis dizer é que é isso, isso, isso. Eu vou lá e conserto. Então, todo o esforço que eu faço para deixar de ser uma pessoa mentirosa, não importa quantas reencarnações eu tenha depois. Aquilo que eu já avancei, eu não perco. Então ele está dizendo, como espírito você nunca vai baixar. Você nunca vai vir menos. Ou seja, se nessa encarnação eu já desenvolvi uma honestidade forte, pujante, que me torne assim, uma pessoa que consegue resistir a algumas tentações, numa outra encarnação, mesmo que eu nasça num meio onde me facilite o roubo, ainda assim eu não vou perder isso que eu tenho. Eu vou ser honesto. Então quando a gente fala assim, o meio corrompe, não, o meio facilita, mas não corrompe. Porque se alguém já é honesto, o meio não consegue corrompê-lo. Porque a pessoa simplesmente vai espirrar. Então, eu não sou corrompido pelo meio, mas o meio me dificulta a conquistar. Certo? Então, mas todo esforço que eu faço é uma aquisição que eu tenho. Eu jamais vou perder. Isso os espíritos dizem. Então, honestidade, caráter, moral, todo o esforço que eu faça nesse sentido é um patrimônio adquirido. O que a gente leva quando morre? A gente não leva nem o corpo, a gente não leva roupa, não leva dinheiro, não leva nada. A gente leva o quê? Conhecimento adquirido, virtudes trabalhadas. Isso a gente leva para onde a gente for. Isso é nosso.
de verdade. 194. É possível que, numa nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um criminoso? Ou seja, nessa vida eu sou honesto, né? Eu venho como um criminoso na próxima? Não. Visto que não pode se degenerar. Se eu recair, é porque eu não tinha ainda conquistado a perfeição da virtude. Ou seja, eu estava treinando a honestidade, mas ainda não estava bom, né? Então eu posso recair. Mas se eu já sou honesto, não tem como mais eu vir como um criminoso. A alma de um homem perverso, agora aqui é o inverso, pode tornar-se a de um homem de bem? Ou seja, um homem de... A pessoa é má nessa encarnação. Numa outra ela pode ser um homem de bem? Sim, claro. Porque aí é um processo evolutivo natural. É o aperfeiçoamento, a melhoria, né? Então, se eu sou uma pessoa má, mas eu reconheço os meus erros, me arrependi e não quero ser mais, eu sou uma pessoa de bem. Nas próximas eu vou ser cada vez melhor. O que não pode ser, eu ser cada vez pior. Isso não existe. Essa aqui é interessante, olha. Numa nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Ou seja, numa encarnação é mulher, depois nasce como homem, ou numa encarnação é homem, nasce como mulher? Certamente. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O que ele está dizendo? O espírito não tem sexo como a gente entende, o sexo masculino e feminino. Tem... O espírito ele tem as duas faculdades, ele tem as duas polaridades. Ou seja, o sexo nos espíritos é no sentido assim, o espírito quando está reencarnando como homem é para adquirir as experiências de homem. Quando ele está reencarnando no corpo feminino é para adquirir a experiência feminina, por exemplo, a maternidade e paternidade. Né? Mas o espírito em si não tem esse sexo. Não existe o espírito e a espírita, né? O espírito homem e o espírito mulher. O que existe é que nós somos espíritos. E aí a gente pode até, depois de desencarnar, manter a forma masculina ou manter a forma feminina. Mas se aí você pode depois reencarnar diferente, né? Então, sou homem nessa encarnação, eu já fui certamente mulher em outras e vou ser mulher de novo. Quem é mulher hoje vai ser homem. Já foi homem, vai ser homem também, de novo, outras vezes. Não há essa limitação. Né? Então, o que ele está dizendo? Sim, é normal essa troca de sexo, né? Essa troca de gênero na reencarnação. Porque o espírito em si não tem o sexo. O sexo, os órgãos genitais ali, tudo faz parte do corpo, da constituição física, não é do espírito, Então é normal. Frequentemente, os pais, questão 207, vejam que eu estou pulando muitas, né? Porque a gente tem 2 minutinhos só, acho que essa vai ser a última. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, que é como ele chamou as características genéticas. Né? Transmitirão também alguma parecença moral, ou seja, o espírito bom, o espírito que já é honesto, os seus filhos, ele vai transmitir essa honestidade para o filho? Não. Como não? Vamos ler a resposta aqui, eu já explico. Não, que diferentes são as almas ou espíritos que de uns e de outros. Ou seja, o espírito do pai é um, o espírito do filho é outro. E os dois já existiam antes da reencarnação. Tá? O corpo deriva do corpo. A questão genética é física, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, quem criou o espírito do filho não foi o pai, o espírito do pai. O espírito do filho já existia, quem criou foi Deus. Então, o pai não vai transmitir as características morais para o filho. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Aí ele vai perguntar, eu sei que vocês estão pensando nisso, de onde se originam, então, as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Então, o pai é honesto, o filho é honesto. Né? Até diz assim, olha, fruta não cai longe da árvore, uma coisa assim, né? Mas é que, eles vão responder, é que uns e outros são espíritos simpáticos. Lembra que eu falei da lei das afinidades? Então, é comum que nós nos atraiamos pelas questões da afinidade. Então, o pai é honesto, aí tem o filho honesto, por conta de fruta não cai longe do pé, exatamente. Então, o pai é honesto, o filho honesto. Por quê? Porque eram espíritos afins que vieram encarnar. Mas não tem aquele um que nós chamamos, erroneamente, né, preconceituosa essa forma de falar, mas nós conhecemos por ovelha negra. O que é a ovelha negra? O pai é honesto, a mãe é honesta, tem o primeiro filho honesto, o segundo filho honesto, o terceiro filho vem um perdido na vida. Então, vejam, não tem nada a ver com transmissão genética da moral. Por que Deus permite que isso aconteça, então, de vir um tão diferente? Olha, se você já é honesto
já tem esse patrimônio, quem melhor que você para receber um filho desonesto para você educá-lo na honestidade? Né? E também tem aquelas outras questões. Às vezes, dentro de uma família de desequilibrados, desonestos, vou falar desonesto aqui como um exemplo, né? Mas de desequilibrados, nasce um filho que é totalmente diferente, e ele é bom. Né? Então, às vezes, os pais são desonestos e o filho é honesto. E o filho dá lições para os pais. Não seria aí uma forma que Deus está mandando um professor nascer como filho para ajudar os pais a vencerem uma tendência negativa, né? uma postura, né? viciosa da moral? Então, é nesse sentido. Então, não se transmite as características morais. Embora nós possamos moldá-las, transmiti-las de uma outra forma, que é através da educação. Isso sim. Né? Então, não é pela genética do espírito que alguém vai assimilar do pai alguma coisa boa, mas pelos exemplos, pelo processo de educação que o pai dá. Tá? Aí sim, então você não consegue transmitir isso, mas você consegue ajudar a pessoa a aprender a ser como você. Isso acontece. Pessoal, nosso tempo acabou, não dá mais para continuar, teria assim, mais algumas perguntas para a gente trabalhar. O que eu recomendo para vocês? Começando lá pela questão 166, ó, 166, tá? Que vai trabalhar sobre a reencarnação, acho que na 162. Tem todo um capítulo ali que fala sobre a reencarnação. Então ele vai trabalhar vários aspectos que eu não trabalhei aqui. O assunto reencarnação é muito vasto. Tem muita coisa, lembra que a gente falou, reencarnação é um princípio básico. Desse princípio surgem muitos outros princípios que tem muito pano, muita coisa para estudar. Mas é um estudo apaixonante. Quanto mais você vai entendendo a reencarnação, mais você vai entendendo como Deus é perfeito, como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é sábio. Né? Então eu aconselho a todos pegarem esse capítulo inteiro e ler o capítulo inteiro. E aí, surgindo dúvidas, que vão surgir, mandem para mim, que eu vou responder com todo prazer. Tá? Quem não assistiu, no decorrer da semana aí, final de semana que vai chegar, se puder, assista os 2 filmes que eu coloquei ali. São filmes que eles vão mostrar 2 casos em que as pessoas lembraram de encarnações passadas. E aí, enquanto estiver assistindo, tenta pensar assim, por que será que essa pessoa lembrou? Como um menininho ali, né, que a gente colocou ali da conferência médica. Por que será que ele lembrou? Então, qual seria, talvez, a missão dele? Ou o que é que ele precisava consertar, que ele precisava acessar essa memória da encarnação passada? Tá? Façam isso, se puderem. É um exercício muito legal. Eu acredito que vocês vão colher muitos benefícios de fazendo isso. Estuda o livro dos Espíritos ali e assiste o filme dentro das possibilidades. E em aparecendo uma dúvida, manda para mim que eu vou responder com todo prazer. Olha, vocês não participaram muito hoje, eu recebi só uma pergunta, mas ainda assim eu agradeço a presença de todos. E rogamos a Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso amigo e o nosso mestre, que abençoe a cada um de nós nesse trabalho que estamos iniciando agora, de nos conhecermos melhor, para podermos trabalhar em nós essas nossas mazelas morais, a fim de que a gente possa, cada dia, cada encarnação, e mesmo nessa vida, sermos muito melhores do que nós éramos no dia de ontem, para que, com isso, nós possamos também sermos mais felizes, passarmos por menos sofrimentos, ou mesmo passando pelos sofrimentos, que a gente consiga passar por eles de uma forma muito mais tranquila. Que Deus nos abençoe, agradeço mais uma vez pela participação de vocês, e marcamos um novo encontro, então, para a semana que vem. Na semana que vem, vamos estudar o último princípio, o último grande princípio, que é um princípio que decorre da reencarnação, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, se a reencarnação é um ano letivo, a Terra é uma escola. Existem outras escolas? É isso que nós vamos trabalhar. Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Honesto, aí tem o filho honesto, por conta de fruta não cai longe do pé, exatamente. Então, o pai é honesto, o filho honesto. Por quê? Porque eram espíritos afins que vieram reencarnar. Mas não tem aquele um que nós chamamos erroneamente, né, preconceituosa essa forma de falar, mas nós conhecemos por ovelha negra. O que é a ovelha negra? O pai é honesto, a mãe é honesta, tem o primeiro filho honesto, o segundo filho honesto, o terceiro filho vem um perdido na vida. Então, vejam, não tem nada a ver com transmissão genética da moral. Por que Deus permite que isso aconteça, então, de vir um tão diferente? Olha, se você já é honesto
já tem esse patrimônio, quem melhor que você para receber um filho desonesto para você educá-lo na honestidade? Né? E também tem aquelas outras questões. Às vezes, dentro de uma família de desequilibrados, desonestos, vou falar desonesto aqui como um exemplo, né? Mas de desequilibrados, nasce um filho que é totalmente diferente, e ele é bom. Né? Então, às vezes, os pais são desonestos e o filho é honesto, e o filho dá lições para os pais. Não seria aí uma forma que Deus está mandando um professor nascer como filho para ajudar os pais a vencerem uma tendência negativa, né? uma postura, né? viciosa da moral? Então, é nesse sentido. Então, não se transmite as características morais. Embora nós possamos moldá-las, transmiti-las de uma outra forma, que é através da educação. Isso sim. Né? Então, não é pela genética do espírito que alguém vai assimilar do pai alguma coisa boa, mas pelos exemplos, pelo processo de educação que o pai dá. Tá? Aí sim, então você não consegue transmitir isso, mas você consegue ajudar a pessoa a aprender a ser como você. Isso acontece. Pessoal, nosso tempo acabou, não dá mais para continuar, teria assim, mais algumas perguntas para a gente trabalhar. O que eu recomendo para vocês? Começando lá pela questão 166, ó, 166, tá? Que vai trabalhar sobre a reencarnação, acho que na 162. Tem todo um capítulo ali que fala sobre a reencarnação. Então, ele vai trabalhar vários aspectos que eu não trabalhei aqui. O assunto reencarnação é muito vasto. Tem muita coisa, lembra que a gente falou, reencarnação é um princípio básico. Desse princípio surgem muitos outros princípios que tem muito pano, muita coisa para estudar. Mas é um estudo apaixonante. Quanto mais você vai entendendo a reencarnação, mais você vai entendendo como Deus é perfeito, como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é sábio. Né? Então eu aconselho a todos pegarem esse capítulo inteiro e ler o capítulo inteiro. E aí, surgindo dúvidas, que vão surgir, mandem para mim, que eu vou responder com todo prazer. Tá? Quem não assistiu, no decorrer da semana aí, final de semana que vai chegar, se puder, assista os 2 filmes que eu coloquei ali. São filmes que eles vão mostrar 2 casos em que as pessoas lembraram de encarnações passadas. E aí, enquanto estiverem assistindo, tenta pensar assim, por que será que essa pessoa lembrou? Como o menininho ali, né, que a gente colocou ali da conferência médica. Por que será que ele lembrou? Então, qual seria talvez a missão dele? Ou o que é que ele precisava consertar, que ele precisava acessar essa memória da encarnação passada? Tá? Façam isso, se puderem. É um exercício muito legal, eu acredito que vocês vão colher muitos benefícios de fazendo isso. Estuda o livro dos Espíritos ali e assiste o filme dentro das possibilidades. E em aparecendo uma dúvida, manda para mim que eu vou responder com todo prazer. Olha, vocês não participaram muito hoje, eu recebi só uma pergunta, mas ainda assim eu agradeço a presença de todos. E rogamos a Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso amigo e o nosso mestre, que abençoe a cada um de nós nesse trabalho que estamos iniciando agora, de nos conhecermos melhor, para podermos trabalhar em nós essas nossas mazelas morais, a fim de que a gente possa, cada dia, cada encarnação, e mesmo nessa vida, sermos muito melhores do que nós éramos no dia de ontem. Para que, com isso, nós possamos também sermos mais felizes, passarmos por menos sofrimentos, ou mesmo passando pelos sofrimentos, que a gente consiga passar por eles de uma forma muito mais tranquila. Que Deus nos abençoe, agradeço mais uma vez pela participação de vocês, e marcamos um novo encontro, então, para a semana que vem. Na semana que vem, vamos estudar o último princípio, o último grande princípio, que é um princípio que decorre da reencarnação, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, se a reencarnação é um ano letivo, a Terra é uma escola. Existem outras escolas? É isso que nós vamos trabalhar. Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Princípio, o último grande princípio, que é um princípio que decorre da reencarnação, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, se a reencarnação é um ano letivo, a Terra é uma escola. Existem outras escolas? É isso que nós vamos trabalhar. Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.